Oi, gente. Esse aqui é o módulo 5, né? Aquele em que a rainha reina, mas não governa. Esse título, ele vai... vocês vão conseguir entender ele por si só à medida que eu for dando sequência ao conteúdo de hoje. Então, essa aqui é a nossa aula 25 e a gente vai começar fazendo a delimitação do objeto de estudo, não é? Que é responder aquelas três perguntas: o que, onde e quando. No caso do tema, né? Do que, nesse módulo 5 a gente vai estudar as revoluções inglesas. O que são as revoluções inglesas? Uma definição bem simples aqui. Foi um conjunto de acontecimentos, tá? Foram vários acontecimentos, quase um script de uma série assim gigantesca, que foram responsáveis pela substituição da monarquia absolutista pela monarquia parlamentar. Então vocês se lembram que a monarquia absolutista é aquela em que quem governa é o rei e não há limites à autoridade do rei. Já na monarquia parlamentar, quem governa de verdade é um cara que é indicado pelo parlamento, que por sua vez foi votado pelas pessoas. Mas eu vou tentar trazer um exemplo mais prático disso para vocês. Essa mulher aqui, talvez vocês a conheçam, talvez não. Tá? Ela é a rainha Elizabeth I. Tá? Essa rainha, ela foi rainha da Inglaterra e ela teve um reinado gigantesco, de 1558 até o ano de 1603, tá? E ela, na época que ela governava, o regime político da Inglaterra era uma monarquia teocrática absoluta. Isso significava o quê? Que ela mandava e desmandava. Não havia limites à autoridade dela. Ela podia mandar prender as pessoas, podia tirar as pessoas da cadeia, podia mandar fechar jornais, ela tinha o poder todo nas mãos dela. E ela era considerada uma representante de Deus. Então, por isso ela poderia agir da forma como ela bem entendesse. Alguns feitos dela. Ela organizou um exército que derrotou a Espanha, ela promoveu a colonização das 13 colônias, que vai dar origem no futuro, no futuro deles, né? Porque é nosso passado aqui já. Vai dar origem aos Estados Unidos, e ela também vai estimular o comércio e a manufatura. Ou seja, ela vai criar ali, ela vai transformar a Inglaterra numa grande potência. A Inglaterra já era meio poderosa, mas com a rainha Elizabeth I, a Inglaterra fica ainda mais poderosa do que ela já era. Tá, esse aqui seria um breve resuminho aqui, mas muito resumido mesmo, do que do que foi o governo da rainha Elizabeth I. Aí tem uma outra Elizabeth, que é essa daqui, né? Que é a rainha Elizabeth II. Elas não são parentes, mas a lei real diz que não pode ter duas pessoas com o mesmo nome, dois reis com o mesmo nome. Então eles precisam ganhar esses números para a gente saber. A gente está falando da Elizabeth I ou da Elizabeth II. Tá? A Elizabeth II, ela é a rainha hoje da Inglaterra e de umas outras coisinhas a mais ali que a gente vai falar depois. Ela começou a reinar em 1952 e ela está firme e forte aí até hoje. Ou seja, ela está reinando aí há quase 70 anos. Mas o que ela é? Ela é o chefe de Estado da Inglaterra. Isso significa que ela representa a Inglaterra, mas ela não governa, de fato, a Inglaterra. Como assim? Se ela não governa, quais são as funções da rainha? As funções, ela pode dissolver o parlamento, tá? Só que esse poder nunca foi utilizado. O que é o parlamento? O parlamento é um prédio onde se reúnem os deputados. Não são deputados, mas é como se fosse, né? Os deputados que são eleitos pela população. Então, se ela quiser, ela pode demitir todos os deputados que foram eleitos pelo povo. Só que ela nunca fez isso, porque você vai pegar muito mal. Ela também é a chefe da igreja anglicana. A igreja anglicana, gente, ela é meio complicada de ser entendida, porque ela é uma mistura da igreja católica com a igreja evangélica. Eles têm a estrutura da igreja católica, tem o papa, o bispo, o padre, mas o conteúdo ensinado é o conteúdo da igreja protestante. E ela é como se ela fosse o papa dessa igreja. Ela também é responsável por fazer a declaração, assinar lá a declaração de guerra em relação a um país, embora ela não tenha poder de declarar de fato a guerra, mas quando a Inglaterra decide, vamos invadir um país, ela vai lá e assina, põe o nome dela lá. E a rainha da Inglaterra, ela também é o rosto da Inglaterra em eventos comemorativos. Nas Olimpíadas, ela que está lá representando a Inglaterra, na Copa, é ela que representa a Inglaterra, ela é o rosto da Inglaterra.
Tanto que ela é mais famosa do que o governante, quem manda de fato na Inglaterra. E só um exemplo bobo, ela emite passaporte, ela pode dar um passaporte para uma pessoa se ela quiser. Mas como a gente pode perceber, se a gente for comparar o poder que Elizabeth I tinha com o poder que Elizabeth II tem, a gente vai ver que o poder da rainha, o poder do rei, o poder real, aconteceu o que com ele? Diminuiu. E isso está ligado ao quê? À Revolução Inglesa. Porque a Revolução Inglesa ela vai trocar a forma de governo da Inglaterra de uma monarquia teocrática, né, para uma monarquia parlamentar. Mas no finalzinho da aula eu dou uma explicadinha para vocês o que é uma monarquia parlamentar. Tá? Agora, aonde que essa revolução ela aconteceu? Tá? Que é a segunda parte do nosso objeto. Obviamente, essa revolução, ela se chama Revolução Inglesa, ela aconteceu na Inglaterra, mas ela não aconteceu somente na Inglaterra, ela também envolveu a Escócia e a Irlanda. E eu queria aproveitar que a gente está falando desses lugares do mundo para tirar uma dúvida, esclarecer alguma dúvida que vocês possam vir a ter. Sempre se fala em Inglaterra, em Grã-Bretanha e Reino Unido, e às vezes se fala disso como se tudo fosse a mesma coisa, e não é. Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido são coisas diferentes. Então, o que é a Inglaterra? A Inglaterra é um país, certo? A Inglaterra é esse país que está aqui representado pela cor azul escura no mapa. Isso é a Inglaterra. A Inglaterra é um país. A Grã-Bretanha, por sua vez, é essa ilha grande aqui, onde está 3 países. A Inglaterra, o país de Gales e também a Escócia. E o Reino Unido? O que é o Reino Unido? O Reino Unido ele é um grande reino formado por 4 países. Pela Inglaterra, pelo país de Gales, pela Escócia e pela Irlanda do Norte. Então, esses 4 países juntos, eles formam o Reino Unido, o famoso UK das séries. Tá? Então, essas são para vocês diferenciarem. Inglaterra é um país, Grã-Bretanha é uma ilha, onde estão 3 países, e o Reino Unido é um reino formado por 4 países. Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. E para finalizar a delimitação do objeto de estudo, a Revolução inglesa começou no ano de 1642, ela teve várias fases e ela vai terminar no ano de 1689, ou seja, eles ficaram meio século aí lutando para começar a mudar esse regime político que existia no reino inglês daquele período. Então, dando sequência, a gente precisa fazer uma contextualização do objeto de estudo, ou seja, a gente precisa entender o porquê que a Revolução Inglesa ela aconteceu. Então, para isso, a gente precisa entender um pouquinho sobre a duração do absolutismo na Inglaterra e a sociedade que existia na Inglaterra na época do absolutismo. Tá? E as relações sociais e políticas advindas dessas 2 primeiras questões. Então, vamos pensar assim, ó, período de duração do absolutismo na Inglaterra. Ele começou no ano de 1485 e foi até o ano de 1689. Aí a gente pode dividir a história do absolutismo na Inglaterra em 3 fases, né? O começo, que vai de 1485 até 1509, que foi durante o reinado do Henrique VII. Foi ele que instaurou o absolutismo na Inglaterra. A Inglaterra estava vindo de uma época aí de várias guerras e tal, então eles precisavam de um rei que tomasse as rédeas do país e governasse o país com firmeza. E é ele que vai estabelecer esse absolutismo, esse governo muito poderoso. Depois, o auge do absolutismo vai ser de 1509 até 1603, praticamente um século. E nesse século, 2 governantes se destacaram, o Henrique VII, né, o Henrique VIII, e a Elizabeth I. Eles foram os principais reis absolutistas da Inglaterra. E o absolutismo ele vai chegar ao seu fim durante o reinado de 4 reis da Inglaterra, que também eram reis da Escócia, que era o Jaime I, o Carlos I, o Carlos II e o Jaime III. Nessa época, o absolutismo ele entra em crise, tá? Durante de 1603 a 1689. E uma última coisa sobre a questão política da Inglaterra, a gente tem que lembrar
do parlamento. O que é o parlamento? O parlamento é uma assembleia caduca. Gente, caduca não quer dizer que a pessoa não é uma assembleia louca. Caduca é uma assembleia que não era permanente, tá? Ela de vez em quando ela era convocada pelo rei, a sociedade votava e algumas pessoas para serem seus representantes, e elas iam lá conversar com o rei. Não tem a mesma frequência que hoje, tem eleição a cada 4 anos, era de vez em quando, tá? Mas vocês precisam entender que existia um parlamento na Inglaterra e que esse parlamento era formado por representantes da sociedade. A gente tinha, inclusive, ele era dividido em dois. A Câmara dos Lords, que era a galera mais importante, e a Câmara dos Comuns, que era da galera mais ou menos. A sociedade inglesa, a gente também não tem como entender a Revolução Inglesa, a gente não entender quem compunha a sociedade inglesa lá na época do absolutismo. Então a gente tinha a nobreza. Quem era a nobreza? A nobreza era a força política, era a classe da onde vinha o rei, certo? E eles eram proprietários de muitas terras. E com isso eles eram muito poderosos, tá? Em seguida vinha a gentry. A gentry era uma nobreza, mais ou menos, só que era uma nobreza mercantil. Eles plantavam, eles cultivavam, eles criavam animais, principalmente ovelhas, para vender lã, tá? Em seguida, a gente tinha a burguesia puritana, que eram quem? Os comerciantes, eram os artesãos, que estavam enriquecendo, estavam ficando muito poderosos do ponto de vista econômico. E a gente tinha a pequena burguesia, que eram os pequenos comerciantes, pequenos artesãos, e por fim a gente tinha os camponeses, que era a grande maioria da população da Inglaterra. Então vamos pensar aqui nas relações políticas e sociais com aquela história da duração do absolutismo. Então na primeira fase do absolutismo, que é quando ele é instalado na Inglaterra, a Inglaterra tinha vindo de 2 guerras em sequência. A Guerra dos 100 Anos contra a França, que durou aí pouco mais de 100 anos, e a Guerra das Duas Rosas, que durou 30 anos. Então acabou a Guerra dos 100 anos, já começou a Guerra dos 30 anos, e a Guerra das Duas Rosas foi uma guerra civil dentro da Inglaterra. Então a Inglaterra estava por uns 150 anos aí de guerra constante. Então eles precisavam de um rei poderoso que pacificasse o reino. Então, esse rei vai ser o Henrique VII, e ele vai pacificar, e depois ele vai entregar isso para o filho dele, que era o Henrique VIII, e o Henrique VIII vai atingir o período de auge do absolutismo. Ele e depois a rainha Elizabeth I. Nessa época, a Inglaterra, além de ter atingido um período de paz, eles também atingiram um período de ascensão econômica. O pessoal lá na Inglaterra começou a ficar bastante rico, certo? E a nobreza se fortaleceu muito, e a burguesia, que era os comerciantes, enriqueceram e se tornaram uma classe poderosa durante essa segunda fase do absolutismo. Só que na terceira fase do absolutismo, o que vai acontecer? Vai acontecer um conflito de interesses entre o rei absolutista e a burguesia e a gentry, porque o rei absolutista queria aumentar os seus poderes. Para aumentar os seus poderes, ele precisava aumentar os impostos. Aumentando os impostos, ele acabava interferindo na lucratividade da burguesia. Então, aumentava o lucro, a burguesia diminuía a sua margem de lucro, mantendo os preços, ou precisava aumentar os preços do que eles vendiam para compensar o aumento dos impostos. Mas, no final das contas, ela saía perdendo. Então, a burguesia e o rei absolutista, eles vão começar a se enfrentar. E a burguesia tinha muitos representantes no parlamento, que eram aquelas pessoas que eram eleitas pela população para representá-las. Vamos tentar ver isso agora na época do governo do reinado do Carlos I. Então, em 1625, o pai do Carlos I, o Jaime morreu, certo? E na época do Jaime, o negócio estava fervendo lá na Inglaterra, entre o rei de um lado e a burguesia do outro. A burguesia querendo aumentar seus lucros e o rei querendo aumentar seus poderes. As duas coisas não eram possíveis, porque aumentar o poder do rei significaria aumentar o imposto para a burguesia. E aumentar o lucro da burguesia significava dar uma segurada na autoridade do rei. E isso não estava em questão nem para um lado, nem um lado queria ceder, nem o outro. Olha o exemplo do que aconteceu. Por exemplo, em 1628, o parlamento inglês ele se reuniu e falou: Carlos, você não vai fazer o que você quer, não.
aqui, ó, tá aqui a petição dos direitos. Isso aqui vai te limitar, ó, você não pode criar tributos, você não pode convocar o exército a hora que você quiser, você não pode prender pessoas sem autorização do nada. O Carlos I falou, ah, tá bom, fingiu que aceitou. O que ele fez? Foi lá e dissolveu, expulsou todo mundo do parlamento. Falou assim, ó, quem manda na Inglaterra sou eu chamei o exército, tá todo mundo fora, não tem mais parlamento, acabou o parlamento. E o parlamento ficou fechado de 1629 até 1634. Em 1634, o Carlos resolveu criar o chip money, certo? Que era um imposto que era cobrado só nas cidades portuárias, em zonas litorâneas e em caso de guerra. Só que o Carlos, o que ele fez? Ele resolveu voltar com esse imposto, mas agora seria cobrado em toda a Inglaterra, e estando a Inglaterra em guerra ou em paz. Aí ele tentou voltar com o parlamento ali e tal, mas só que em 1638 o rei ele tentou intervir de novo aí na igreja presbiteriana que tinha lá na Escócia, que porque, como eu falei para vocês, o anglicanismo ele não é nem não é nem católico nem protestante, é como se fosse uma terceira religião. Só que aí quando ele tentou fazer com que os escoceses se tornassem anglicanos, deixassem de ser evangélicos, os escoceses ficaram revoltadíssimos e o Carlos I resolveu chamar o parlamento em 1640 para poder ajudar ele a resolver essa situação. Quando os parlamentares se juntaram, eles falaram assim, gente, tá na hora da gente limitar o poder do rei. Vamos aproveitar que ele chamou a gente e a gente vai aí botar moral nesse processo, no rei. Vamos baixar a bola do rei, tá? Só que como o Carlos viu que o negócio de ter chamado o parlamento não foi uma boa ideia, o que ele fez? Ele foi lá e mandou invadir de novo o parlamento para prender os que estavam lá. Só que isso já tinha acontecido da outra vez. Alguém avisou eles, né? O pessoal do parlamento fugiu do parlamento e formou um exército. Então a gente tinha um exército do rei e uma espécie de exército paralelo para enfrentar o rei. Isso é a Revolução Inglesa começando. E a Revolução Inglesa começa ali em 1642. Teve 4 fases, né? A Guerra Civil, que foi de 642 até 1648, o regime republicano, depois a restauração monárquica, depois a Revolução Gloriosa. Gente, se eu fosse falar sobre todos esses assuntos aqui, eu teria que gravar vários vídeos, a gente ia ficar semanas nessa matéria. O que eu quero que vocês entendam é que, de um lado estava o rei, do outro estava a burguesia. O rei tinha um exército real e a burguesia formou um exército paralelo. E eles vão começar a se enfrentar, eles vão começar a disputar poder, porque o rei queria aumentar seu poder, a burguesia queria aumentar seu lucro. Não dava para conciliar, então eles vão começar a se enfrentar. Esse primeiro enfrentamento, ele foi de 642 a 648, e o Carlos I foi derrotado, o exército real foi derrotado pelo exército da burguesia, tanto que o Carlos ele acabou sendo decapitado, ele teve sua cabeça cortada. Isso teve um impacto grande na Europa, porque até então os reis europeus eles eram considerados representantes de Deus, e agora o parlamento lá estava se colocando acima do rei. Aí depois que mataram o rei, criaram uma república, certo? A república não deu muito certo, teve um cara chamado Oliver Cromwell, ele acabou se tornando um ditador. Por fim, acabaram voltando à monarquia na Inglaterra em 1660, só que a hora que voltou para o Carlos II, que eu acho que era neto ou filho do Carlos I. O que ele fez? Ele quis fazer o que o pai e o avô estavam fazendo, que era o quê? Se tornar o reino dele extremamente absolutista. De novo, gerou um conflito entre ele e a burguesia, eles vão se enfrentar e dessa vez a burguesia ganha definitivamente e a Inglaterra deixa de ser uma monarquia absolutista e passa a ser uma monarquia parlamentar. O que isso quer dizer, gente? Na monarquia parlamentar, quem manda não é o rei, quem manda é o primeiro-ministro. Hoje na Inglaterra, por exemplo, a gente tem aqui a rainha da Inglaterra, que é
distinta senhora famosíssima, e a gente tem, só que ela é representante da Inglaterra. Mas quem manda de verdade é esse cara bem doidinho aqui, que é o Boris Johnson, certo? Ele é o primeiro-ministro da Inglaterra. Ele é o chefe de governo da Inglaterra. É ele que governa o país de verdade. É como se ele fosse o presidente. Então, é como se a rainha da Inglaterra fosse o rosto, né, da Inglaterra, e ele fosse o cérebro. Ele que comanda de verdade todo o corpo, que seria o restante da Inglaterra. E como é que é? Ele foi eleito em 2019, eu acho que ele vai governar até o ano que vem, não sei se são 4 ou 6 anos, mas ele é eleito de forma indireta. Como assim? As pessoas votam nos deputados e o partido que tem mais deputados escolhe quem é o primeiro ministro. Certo? É uma eleição direta. As pessoas em si não votam no Boris Johnson, mas as pessoas que foram votadas pela população é que se reúne para escolher o Boris Johnson. Gente, sobre a Revolução Inglesa, basicamente é isso que eu quero que vocês entendam. Antes da Revolução Inglesa, a Inglaterra era uma monarquia teocrática absoluta, ou seja, o rei tinha plenos poderes, não tão plenos assim, mas ele podia fazer muita coisa e ele queria aumentar o seu poder. Depois da Revolução Inglesa, a Inglaterra passa a ser uma monarquia absoluta teocrática, passa a ser uma monarquia parlamentar, o parlamento ganha poder e passa a escolher quem vai governar a Inglaterra, certo? E eu espero que vocês tenham conseguido entender alguns aspectos desse período, ok? Qualquer coisa me chama lá no grupo. Agora vocês vão fazer as atividades complementares, mas se ficou com alguma dúvida, é só me chamar lá que eu explico alguma questão relacionada a isso.